Olá, bom dia, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui nas nossas terças-feiras de lives, terças semanais, e hoje vamos falar a respeito de julgamento, né? Como sair do julgamento, como entender essa questão do julgamento e a dualidade, ok? Vamos entrando. Bom dia, Larissa. Bom dia, Ana Cecília. Bom dia, Juliana. Bom dia, bom dia. A Andressa acabou de entrar aqui, já vou colocar ela aqui para dentro da live. Vamos lá. Pessoal, se puderem compartilhar julgamento e a visão. Deixa eu só acertar aqui. Prontinho, ela já vai entrar. Bom dia, Andressa, tudo bem? Dia, parecendo um leãozinho hoje, como pode melhorar? Quem mandou perder a hora? Esse conta. Amigo, não foi nem perder hora. Eu ainda estou na luta com a minha voz. Nossa, tá na luta. E eu passei super mal, mas já tô bem. Tava ruim, mas já tô bem. Estou viva, isso que importa. Tô. E aí, Maravilha, maravilha. gente, como estamos? Como passou a semana? Gente, eu acho que achei que essa semana demorou para passar. Você percebeu isso também? Já Você tava sentindo. achou? Eu achei, já tava com saudade da nossa live, É, do nosso bate-papo. para mim Bom o dia, bom dia. final de semana voou, né? A gente se serviu numa festa que tem na cidade, Festa das Nações, Hum, que a nossa igreja faz a festa, né? Então a gente serviu o tempo todo lá, trabalhei na barraca portuguesa, foi bem divertido, foi muito divertido. Aí passou o final de semana que eu nem vi, voou. gostoso. Isso é muito bom, né? Esses momentos é muito gostoso. Ah, com certeza. E hoje nós vamos falar sobre julgamentos. Julgamento. É que nem você se julgando agora com seu cabelo de leãozinho. Você está se julgando, é uma percepção. Olha, uma constatação, né? Constatação. Mas eu amo meu cabelinho de leãozinho. Tá ótimo. E é exatamente isso que eu ia perguntar para as pessoas que estão aqui com a gente. O que é julgamento para vocês? O que é julgamento? O que é julgamento para você, Alan? O julgamento, no meu entendimento, é quando eu já opino sobre algo, né? Sem ter nenhuma informação sobre aquilo. Né? Você já cria um conceito, um veredito de algo, sendo que você não tem todas as informações. Né? E raramente nós temos todas as informações sobre algo. Né? Então você vê algo, vou pensar, você vê alguém pedindo ajuda e você já fala, esse fulano é um preguiçoso, é um vagabundo. Pode até ser, né? Não estou dizendo que não seja, mas você já vai dando a sua posição e sem realmente entender aquilo, né? Sem avaliar que é só um ponto de vista seu sobre aquilo. Né? E isso nos limita muito. A nossa vida se torna limitada quando nós utilizamos aí do julgamento, porque você já define aquilo, já conclui uma situação sem que você tenha realmente todas as informações sobre aquilo. Então isso é limitante. Né? Você pode, por exemplo, perder de conhecer pessoas incríveis por julgamento. Eu falo porque, né, sempre dando exemplo, principalmente as mulheres. Aí eu botando a lenha na fogueira aqui. Mas quantas vezes que não se conhece uma outra pessoa e fala, nossa, eu não fui com a cara. Menina nojenta, estranha, sei lá. E de repente se permite conhecer e um belo dia você é obrigado a sentar do lado daquela pessoa, você conversa um pouco mais com ela e daqui a pouco são melhores amigas. Aí você fala assim, nossa, quando eu te conheci, eu não fui com a sua cara. Isso acontece ou não acontece, Andressa? Imagina.
Eu nunca. Quase sempre, né? Isso é bem presente mesmo nas nossas vidas. Inclusive, ontem eu realizei um atendimento onde acontece uma situação dessa. E quantas vezes os pontos de vista de outras pessoas nos afetam de criar uma relação com outro, né? Sim, A gente conhece alguém, tanto nos dois positivos, né? Tanto nos elogios como em falar mal. Porque às vezes você cria uma expectativa tão grande em relação ao outro que quando você conhece pessoalmente, você acaba se frustrando. exato. Então, eu sou, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de contato físico. Eu não gosto muito de abraço, de beijo, que fica me tocando muito. Eu tenho essa dificuldade, não gosto. E a gente tem o grupo tudo toda terça-feira. E uma pessoa que me conhece pela internet, já tínhamos conversado pelo WhatsApp algumas vezes. E quando ela chegou nessa reunião, ela acho que criou uma expectativa onde eu fosse ser um pouco mais acalorada, né? Ai, que bom, né? Tipo assim. Porque normalmente é um movimento que a gente encontra em movimentos de estudo, em movimentos de igreja, aquele acolhimento afetuoso. E eu não sou muito assim. Eu simplesmente olhei e falei, oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Acabou com a menina. Ficou assim, nossa, ela não gostou de mim. Ai, ela não foi com a minha cara. Ai, mas ela não gostou de mim. E que não sei o quê, né? Olha o E julgamento, aí, né? Julgamento e vai. porque na verdade a gente cria uma expectativa, né? E uma expectativa é uma frustração de algo que você criou em relação a alguém. E é só um ponto de vista. E aí cria o que a gente fala? Separação, confusão, Separação. separação, mentiras, que a gente fica impondo situações além daquilo que na verdade é a verdade. Eu sempre falo, qual é a verdade que está por debaixo disso? Que está por detrás disso? E quando a gente começa a perceber a movimentação energética, né? A tirar as couraças, passar pelos processos, a gente começa a estar mais na percepção, né? O que é o perceber? Existem pessoas que são extremamente expansivas, calorosas, mas que você percebe que parece que uma coisa não encaixa com a outra. Então, no meu ponto de vista, Alan, o que eu posso dizer assim, o que eu defino como um julgamento? Porque, como eu te falei, o julgamento ele não é só quando é algo ruim, quando é É, algo que é é isso que é algo importante. que você também cria em relação a uma expectativa muito grande, algo que você idealiza algo muito grande em relação a alguém, aonde você coloca um rótulo na pessoa, que quando ela não é aquilo que você espera que ela seja, você se frustra, você se decepciona, você se afasta. Porque todo mundo quer receber do bom e do bonito, né? Do gostosinho. Ninguém quer receber do feio. Ninguém quer receber do chato. Ninguém quer receber do azedo. Todo mundo quer receber do bonzinho. Então, eu tenho para mim que eu sei quando eu estou em julgamento de alguém é quando vem carregado de sentimento. Quando eu olho para alguém e carrego um sentimento, seja ele bom ou ruim, eu falo, eu estou em julgamento dessa pessoa. Então, eu começo a baixar as minhas barreiras, baixar as minhas barreiras. Faço interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista, e começo a fazer a pergunta: qual o presente que tem aqui? O que mais tem disponível aqui? O que mais é possível que eu ainda não considerei? E eu vejo, assim, que o quanto eu era uma pessoa extremamente julgadora. Muito julgadora. Muito, muito, muito. Um nível, assim, absurdo. E o que acontece? A gente pensa que ser julgador é só alguém que não tem, talvez, conhecimento, consciência. E acontece muito com o movimento, quando a gente começa o autoconhecimento, a entender como a gente funciona, ou como que é, a gente passa a julgar as outras pessoas que ainda não escolheram passar por esse processo. E a gente começa a querer fazer o movimento de acordar, a gente chama de axis de acordar os estúpidos. Né? Porque quem será que está querendo ser estúpido quando você tenta mudar o outro? Quem é verdadeiramente o estúpido? É você ou é o outro que não escolhe a consciência, que ainda está no movimento dele? Ele está exercendo o livre-arbítrio dele.
tem um versículo que eu gosto muito que fala que aqueles que são espirituais corrijam, conduzam os que não são em amor. Então, o que, que é isso? Até hoje, a preparação do estudo que eu fiz hoje é o poder das palavras, né? Que as palavras, uma amiga me ensinou, que são como diamantes. As nossas verdades são como diamantes. Se a gente pegar e jogar para alguém, a gente pode machucar. Então, aquilo que era uma joia, que era algo precioso, que poderia gerar vida, acaba gerando morte, acaba gerando brigas, acaba gerando confusão. Então, esse é o espaço do julgamento. Para mim, o julgamento hoje é tudo aquilo que me congela, é aquilo que me paralisa em não fazer uma escolha, ou é aquilo aonde eu ajo na impulsividade, né? Como eu falei, de criar uma expectativa muito grande e não paro para refletir sobre as possibilidades. Sim, só um detalhe, o julgamento, se a gente parar para perceber, você falou a questão do sentimento, né? Eu percebo da seguinte forma, é quando eu percebo que esse sentimento, se eu ficar com ele um tempo razoável, ele pesa para mim, ele fica pesado. Né? Não sei se você já percebeu isso, não importa se... dois detalhes importantes que você falou. Primeiro que o julgamento não é só o negativo. Você julgar que alguém é maravilhoso, é perfeito, também é julgamento, pessoal. Essa opinião, assim, né, sem realmente se permitir na percepção, né? E uma outra coisa que eu ia colocar aqui é que também nós não sairmos do julgamento, pessoal, quando você se propõe a sair do julgamento e entrar nessa questão da percepção que a Andressa falou, não quer dizer que você está concordando com a pessoa. Você não tem que concordar, né? Então, você não julgar não é concordar ou se alinhar com aquilo que a pessoa está propondo, está dizendo, está fazendo, né? Você entra na permissão, né, sobre aquilo e para de ficar apontando aquilo como certo e errado, né? Você vai entender que é a permissão e que, como a Andressa está sempre dizendo aqui, né, Andressa? As pessoas escolhem o que escolhem, o que é que você fala? Até escolherem diferente, né? É a escolha Não delas. escolherem mais. Até não escolherem mais. Então, é entender que cada pessoa é apta a ter um tipo de escolha. Mas não é porque você decide não julgar aquilo, né, que você está concordando ou se alinhando com aquilo que se apresenta, né? Você só não está entrando na questão da dualidade. É colocar se aquilo é certo ou errado, se aquilo é ruim, se aquilo é perverso, se aquilo é maravilhoso. Simplesmente você permite. Gente, isso é um exercício, tá? Né? Como a gente está sempre repetindo aqui, né, Andressa? Não é porque nós estamos aqui trazendo esse conhecimento que tanto melhorou a nossa vida, que nós, volta e meia, não caímos no julgamento, né? Na verdade, é um constante exercício de estar na pergunta sobre aquilo. E quando nós caímos nessa questão do julgamento, estar se perguntando, poxa, realmente eu percebi que pesou. Eu percebi que realmente eu estou apontando ali, que eu estou julgando. Né? Então, que perguntas que eu posso fazer? Né? O que tem mais ali que eu não estou percebendo? Né? O que está oculto ali para mim que eu não estou entendendo, que pode estar, de repente, justificando o ponto de vista ou a ação daquela pessoa? Porque por algum motivo a pessoa está agindo daquela forma. Né? Eu mesmo fazendo essa pergunta e muitas vezes entendendo o ponto de vista, entendendo a ação daquela pessoa, eu posso ainda assim vir a não concordar, mas nem por isso não julgar, entender que simplesmente é uma escolha dela. Né, Andressa? Sim. É tudo um interessante ponto de vista. Tudo é um interessante ponto de vista. O que é um interessante ponto de vista? A gente vê muito aquela imagenzinha, né? Que tem, de um lado você olha 6, do outro lado você olha o número 9. Então, a gente tem que, às vezes, mudar a nossa perspectiva para entender o que é o ponto de vista do outro, o que é a escolha do outro. Eu falo que sair do julgamento
é estar presente. E aí, Alan, são muitas camadas de consciência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né? Essa semana, na verdade, a semana passada, eu tive com a minha facilitadora de Axis, a Karine Rodrigues, e nós batemos um papo a respeito de uma situação. Aonde o Axis fala, né, tem uma ferramenta que fala que nós temos que viver em fragmentos de 10 segundos. O que é? Será a escolha a batida do coração. E aí, o que acontece? As pessoas ouvem essa ferramenta, né? Seja a batida do coração, seja a escolha a batida do coração. E o que a gente fala, né? Existem pessoas que continuam funcionando ainda a partir de pensamentos, sentimentos e emoção e acreditam que estão vivendo na consciência, no perceber. Então, quando a gente fala de ser a escolha, a batida do coração, é perceber aquilo que é expansivo pro ser infinito. É aquele espaço onde eu olho e falo, se eu escolher isso, como que vai ser a minha vida daqui 10, 20 anos? Não aquilo que eu quero para o momento, né? Porque muitas vezes a gente quer aquilo para o momento, mas não quer para a vida. Então, algo que você não consegue, se você vai escolher algo em 10 segundos, que você não consegue visualizar daqui 10, 20 anos, aquilo não é expansivo para você. Aquilo não vai criar mais para sua vida. Aquilo vai satisfazer um desejo imediato do seu Exato. E é o que você falou. É estar na percepção com tudo e com todos, né? A cada momento, né? Quando fala a questão da batida do coração, que às vezes fica parecendo assim, nossa, eu vou, né, viver na emoção, assim, né? Não é nesse sentido. Porque quem ouve a primeira vez que eu ouvi, falei assim, nossa, quer dizer que eu vou ser puro coração, não vou ser mais racional, né? E para mim é quase que impossível ser assim. Mas não é isso que quer dizer, né? É você estar na percepção com tudo e com todos, né? A cada momento e com total interação. Você está interagindo, você está se permitindo receber todas as informações que estão presentes ali. Quando a gente entra no julgamento, Andrés, a gente fecha um canal de percepção. Você para de receber as informações daquela situação, né? Você começa só a colocar aquilo como verdade e ponto final. Para pensar, gente, um juiz. O juiz a palavra julgamento vem de julgar, de juiz, né? O juiz ele tem que estar na percepção para ele poder no final julgar. Se ele não baixar as barreiras dele, né, e poder ouvir os dois lados, a princípio, pegando todas as informações, né, ele não vai ter condições de ser, no final das contas, justo. Isso que o juiz é obrigado a julgar, né? Não é o nosso caso. Mas ele tem que estar aberto a todas as informações e, por boa parte do processo, sair do julgamento. É uma coisa estranha, mas ele tem. Senão ele não consegue ter acesso. Se ele, de cara, alguém está sendo acusado de assassinato, de cara, ele já olhar para aquela pessoa como culpada, que chance ela tem de provar a inocência dela? Muitas vezes aquilo foi um equívoco, né? Não foi ele, foi alguém muito parecido com ele. Então, olha que coisa interessante. Até aquele que tem por obrigação julgar por profissão, ele tem que sair do julgamento para realmente, no final das contas, ter todas as informações e julgar, né? Eu falo essa questão das informações, eu lembro do Hélio Couto, né? Ele diz assim, ó, você tem todas as informações? E por que você está apontando isso como certo e como errado? É que nem, por exemplo, no momento atual, eu sempre gosto de usar isso que a gente está utilizando, né? A gente vive a guerra da Rússia e da Ucrânia. É muito fácil você colocar, olhando as informações de fora, e falar assim, olha, a Rússia é muito maior, ela está batendo num país pequeno e com menos poder, né? Isso é o que vem se trazendo como verdade. Mas nós temos todas as informações, nós sabemos tudo o que se passa no ambiente político, tudo o que se passa ali por trás de interesses econômicos e tudo mais. Eu confesso que eu não tenho essas informações. Eu não tenho todas as informações geopolíticas ali sobre a questão, né? Agora, por que eu tenho que opinar? É como se hoje, se você não opina sobre certas coisas, você é mal visto. Você tem que falar se aquilo é certo ou errado. Você tem que tomar uma posição
sobre todas as questões que estão acontecendo. E quando uma pessoa ela não toma a posição, ela é errada, né? A gente viu aí, por exemplo, na época das eleições, algumas figuras conhecidas, né? Celebridades, artistas, que não quiseram se posicionar na eleição, começaram a ser apedrejadas, porque elas não estavam se posicionando. Mas por que elas têm que escolher? Onde que vem isso? Né? É a questão da dualidade, né, Andressa? O mundo está preso na questão da dualidade. E é por isso que a dualidade causa tanta cegueira. Por isso que não se enxerga. Quando eu defino que eu vou escolher um lado, definitivamente, eu não estou disposto a ouvir nada do que tem do outro, eu estou cego, eu estou fadado ao que a Andressa falou, a decepção, né? Você usou a frustração, porque eu decidi escolher totalmente uma versão aí de algo sem estar aberto ao que existe, né? A verdade, ao que existe além do que a minha primeira impressão ou que o meu conhecimento prévio me permitiu, né, Andressa? Eu gosto muito de comparar a verdade com o livre-arbítrio. A verdade é o seu livre-arbítrio. Você tem o direito de ter a sua verdade, a sua escolha. Só que as suas escolhas criam infinitas possibilidades. Então, é a causa e efeito. É o que o Hélio fala também. A lei da semeadura, a lei da causa e efeito. Aquilo que você plantar, você vai colher. Não tem jeito. Você é livre para escolher o que você quiser a partir da sua verdade, né? Dos seus pontos de vista interessantes. Então, aí você fala, Andressa, mas como assim? Então, o que eu tenho que fazer? Estar na permissão, sair do julgamento eu não tenho nem que concordar, nem que alinhar, nem que resistir e nem reagir a nada, a nenhum pensamento, a nenhuma conclusão. É a minha verdade, para mim, por mim, para mais ninguém. Ontem eu estava lendo um versículo na Bíblia que fala que nós somos como cartas vivas de Cristo na Terra. Então, o que é isso, né? Nossa maneira de viver, as nossas atitudes, os nossos frutos, as nossas conquistas, as nossas formas de vida é que são um convite para as pessoas. Não é o nosso falar, não é o nosso discutir, não é a nossa imposição, é a nossa maneira de viver, é os nossos frutos, né? É a nossa conduta dia após dia que vai fazer com que as pessoas se acheguem a nós ou não. E a gente tem que aprender a respeitar o ponto de vista do outro. E sempre olhar para nós, né? Eu vejo que muitas pessoas, elas vêm nos procurar, ou até mesmo aqui na live, e começa a pensar assim, nossa, fulana podia estar ouvindo isso. Nossa, isso servia para ciclano. Nossa, fulano podia estar aqui. Se você está aqui é porque isso é para você, não para o fulano. E quando você está aqui e pensa isso será para fulano, isso é um julgamento. Né? Então, o que está certo sobre mim que eu não estou percebendo? O que está certo sobre mim que eu não estou percebendo? Então, é sempre ficar na pergunta. Ou como eu falei, como vai ser minha vida daqui 5, 10, 20 anos se eu escolher isso? Uma ferramenta que a gente fala, né, que o Dr. Denrier fala, que para todo pensamento, sentimento e emoção, eles tendem a ficar no nosso campo por 3 dias. Como você falou, quando a gente tem uma situação e a gente começa a pensar nessa situação, essa situação começa a pesar em nós. Ela começa a pesar. Por quê? Um julgamento, ele vai desenredando outras 9 camadas, que nós falamos energéticas, que sustentam um julgamento. Então, o seu julgamento, ele não é carregado daquele julgamento. Ele tem mais 9 camadas que sustentam ele para que ele se torne verdadeiro para você, para que você justifique ele, para que você tenha ou não uma escolha. Então, a gente precisa limpar todas essas energias para que você possa viver na permissão. E esses 3 dias de fazendo a pergunta, você vai perceber se aquilo é verdadeiro ou se aquilo é uma mentira. Como que eu sei o que é verdade? Tudo que é verdade para mim, ele é expansivo, ele é leve, ele me impulsiona, ele me direciona e eu faço independente do que os outros vão ou não vão pensar de mim. Eu
me comprometo com cada molécula do meu ser. Porque é isso. Porque o ponto de vista do outro é o ponto de vista dele. Quantas vezes a gente deixa de fazer algo com medo do que vão dizer, com medo do que vão pensar, do que vão falar? Ah, será que vão gostar de mim? Será que não vão gostar de mim? Né? Então, é simplesmente perceber o que isso vai criar mais. Que vai criar qual é a mágica? Essa expressão, eu acho que ela é muito interessante para ser colocada. Porque, até você estava falando antes de infinitas possibilidades, né? Uma escolha, ela não cria infinitas possibilidades, ela cria possibilidades, certo? E quanto mais você está no julgamento, menos possibilidades você tem, né? Quanto mais você está preso no julgamento, você vai reduzindo as possibilidades possíveis, né? Então, sair do julgamento, sim. Aí você começa a trabalhar com aquilo que se fala, que são infinitas possibilidades. Porque aí você abre o leque de possibilidades quando você não está julgando, é muito maior do que quando você põe e quando você aceita ser essa pessoa julgadora, né? Até porque, pessoal, essa questão de julgar é como nós aprendemos desde cedo que era a coisa certa a fazer. A gente aprendeu. Um bebezinho, ele não nasce julgando. Ele não nasce julgando, né? Só que ele vai aprendendo, vai se colocando barreiras ali. Vai se ensinando ali a cada dia ao que é certo, ao que é errado, ao que é perfeito, né? E isso vai trazendo cada vez mais limitação para a vida daquele ser infinito. Então, eu costumo brincar que nós nascemos infinitos, né? O bebezinho, ele nasce infinito. E ele vai dia a dia, conforme a vivência que ele vai tendo dentro da família, depois na escola, depois com convívio social e amigos, essa pessoa, essa criança vai se tornando adulta e cada vez, sem menos ela perceber, ela vai se tornando cada vez mais um ser finito. Ou seja, ela vai cada vez limitando mais as possibilidades disponíveis para ela, né? Eu gosto de perceber dessa forma. Então, o julgamento, pessoal, ele vai limitar, né? E se você começa a parar para refletir, é muito simples essa percepção, né? Primeiro, eu vou pensar em julgamento em relação às pessoas. Se eu já, ao entrar num grupo novo, por exemplo, eu já vou ali definindo como que é cada um, você concorda que eu já vou ali por aqueles com os quais eu vou me permitir conviver e os que não, né? Ou seja, ali de cara, eu já estou me impedindo de expandir com um certo número de pessoas. Isso aí vai criando a limitação, cada vez mais, né? Então, o quanto é bom nós estarmos sempre na pergunta, né? O que mais eu posso criar com isso? Eu vi um exemplo interessante, Andressa, que até que foi dado aí por uma outra facilitadora, pela Lívia Bragança. Ela falou sobre a energia da morte, né? Então, quando a gente pensa em morte, é quase que um absurdo você falar que ela é boa, que ela não é ruim, né? Então, assim, parece que é um julgamento definido. Ó, falou em morte, tem gente que já bate na madeira, que é algo negativo, é algo ruim, né? É uma energia péssima, tá? Mas agora eu vou colocar uma situação que eu acho que muitos de vocês já viveram, porque eu já vivi essa situação, que é quando você conhece alguém e que está numa condição muito ruim de saúde, né? Ou ela está num estado aí vegetativo, ou ela está numa situação assim que você fala assim, nossa, realmente eu não gostaria de estar vivendo dessa forma, né? Eu lembro por causa do meu avô, né? No momento que ele chegou na saúde dele, que ele não conseguia mais se comunicar, ele estava realmente travado, né? Naquele momento eu entendi
essa questão do desapego, de eu soltar e de ser totalmente tranquilo para mim no meu coração a energia da morte naquele momento, né? Porque no meu conceito, daquela forma, seria pesado para ele continuar, né? Então, para mim foi totalmente tranquilo soltar, não só para mim, quanto para outras pessoas da família, né? Agora, muitas pessoas que não entendem acabam segurando aquela pessoa ali energeticamente, né? Essa questão da morte é um julgamento que a gente vem adquirindo ao longo da vida sobre acreditar que nós somos somente esse corpo, né? Quando a gente começa a estudar, a entender sobre o ser infinito, a gente entende que o corpo é um veículo pelo qual nós estamos aqui para criar mágicas e milagres na Terra. Nós estamos aqui para gerar vida, para gerar possibilidades, para tornar esse lugar mais grandioso, né? E quando a gente vai percebendo, por exemplo, o seu avô possivelmente ele já era de idade, passou por um processo, né? E quantos contratos eles tinham ainda que ele tinha que fazer algo que impedia ele de entender que a energia dele, aquilo que ele já gerou uma marca nessa realidade e que vai ser dar esse legado, né? A gente fala muito sobre legado. O Samuel, essa semana, fez uma endoscopia e ele estava explicando para as pessoas a definição de vida eterna a partir do Homem-Formiga. Não sei se você chegou a ver. Meu filho ama os filmes da Marvel e o Homem-Formiga, ele tem um poder de encolher e aumentar, né? Ele tem o poder de expandir ou de contrair. Então, quando a gente assiste o Homem-Formiga, ele não está falando de um super-herói que tem superpoderes de subatômicos ou microatômicos. Ali ele está falando do ser infinito, que nós somos os seres que temos um corpo. E esse corpo, conforme nós usamos o nosso poder, a nossa potência, a nossa energia, a gente cresce, a gente ganha força, a gente ganha, né? A gente cria possibilidades. E quando a gente se diminui, que é o que eu vou entrar agora, do se julgar é a pior coisa que nós podemos fazer sobre nós mesmos. É onde nós colocamos maldade e mediocridade no mundo. É quando nós nos julgamos, né? Então, quando nós nos julgamos, nós nos invalidamos. Eu não sou boa o suficiente, eu sou burra, eu não sei o quê. Então, quando você começa a se julgar, você começa a colocar toda essa maldade, essa mediocridade no mundo. E aí, então você vai o quê? Se diminuindo, se encolhendo, se invalidando. E quando a gente vai passando por esse processo de contração, de invalidação, de julgamento, a gente começa a falar para o nosso corpo físico: você não serve para nada. Você é um inútil. Você não cria nada. Você só faz merda. Você está fazendo o que aqui? E aí o seu corpo começa o estado de morrer. Ele começa a se degradar. Ele começa a passar a não existir. Porque você não precisa dele. Então você vai entrando em estado de repouso, né? Desse corpo físico. Só que como ser infinito você vai continuar existindo. Não aqui, mas em uma outra realidade. Em partículas microatômicas. Então, é se apoderar de você, quem sou eu, o que mais é possível para mim, como posso estar tão presente e consciente a cada momento, como posso estar comprometido com a minha vida agora, o que aconteceu, não é o porquê aconteceu, é o para quê, quem eu me tornei por ter passado por tudo que eu passei. Por que eu tô, por exemplo, relacionamentos narcisistas, né? Por que eu estou ressoando com essa pessoa abusadora? Que partes minhas que eu não estou me honrando, que eu não estou me valorizando, que eu estou permitindo que essa pessoa me abuse. O quanto eu tenho que me posicionar. Tô falando isso, gente, porque eu passei por esse espaço. Eu era uma eterna vítima. Ai, fulano vem aqui, me usa e vai embora. Porque toda vez, né, uma mão lava a outra, na hora de lavar a minha, a água seca, a água acaba. É você que escolhe a sua realidade, né, Andressa? Não tem essa questão de vítima, né? E é a consciência, né? O quanto de julgamento eu tenho aqui. Porque, tipo, o outro te pediu a sua ajuda ou foi você que foi lá oferecer? Esse é um ponto de vista também. Tem gente que é viciada e gente cagada. Não pode ver uma meleca e a gente sai correndo. A
Isso Adri, mesmo. Adri, você tá lendo da Adri aí? Pode ler. Não. Pode ler. Ela colocou assim: li um post e até compartilhei. A melhor coisa que podemos fazer por alguém é poupá-lo do nosso julgamento, né? Imagina ficar julgando a nós mesmos. Então, não é só o outro que nós temos que poupar do nosso julgamento, é principalmente a nós, né? Eu falo um exercício. Eu era uma pessoa extremamente julgadora, tá? Eu aprendi isso como a forma mais correta de ser. Em casa todo mundo era, desde avô, mãe, era um negócio assim, realmente julgador mesmo, tá? E quando eu aprendi essas ferramentas aqui, foram libertadoras, porque como eu era julgador, eu me julgava absurdamente, né? Porque como eu era julgador pra caramba, eu acabava me julgando porque eu achava que todos também eram julgadores como eu, né? Quando eu comecei a fazer o exercício de parar de julgar o fora, parar de julgar as pessoas externamente, né? Fazer esse exercício constante, fazer as perguntas, ir soltando e me desapegando disso, eu comecei a parar de me julgar e me permitir expandir, né? Eu, por exemplo, se fosse continuar como eu era antes, eu jamais estaria fazendo uma live, né? Me permitindo aqui errar, às vezes gaguejar, às vezes falar alguma coisa, né? Eu jamais estaria me permitindo isso. E tantas outras coisas, como a mudança de profissão que eu tive também, né? Que eu trabalhava como engenheiro civil, apenas assim, e hoje trabalho como terapeuta integrativo. Professor também era um julgamento para mim, né? Eu aprendi que ser professor não era bom, que era ser desvalorizado. E hoje eu entendo que eu gosto de ensinar. Então são tantas, olha quantas limitações, né, que eu bloqueei a minha vida, né? Se eu me permitisse lá atrás, em algum momento, não ter esse tanto de julgamento, o que mais seria possível, né? O que mais seria possível para mim? Então, realmente, em um tempo curto, quanto que eu me permiti expandir em vários sentidos assim na minha vida e que o julgamento me impedia, né? O que o julgamento tornava o ser infinito que eu sou num ser finito e limitado, né? Eu falo por experiência mesmo. Quantas vezes que eu me coloquei de vítima, como o André estava colocando aí, né? Ah, porque é assim, porque isso aconteceu comigo, várias coisas que aconteceram na minha vida que, no meu ponto de vista, não deram certo, né? Hoje eu pergunto, não deu certo? Será que não deu certo? Ou foram experiências, ou eu poderia criar muito mais, né? Fazendo as coisas de uma forma diferente. Tudo vem, a pergunta, ela muda ou a sua perspectiva sobre as situações, né, Andressa? Muda. E é uma coisa muito interessante que a gente precisa aprender é não comprar o julgamento, principalmente das pessoas que nos amam, né? O quanto que a opinião das pessoas que nos amam nos paralisam, nos congelam, ou nos fazem ficar distraídos tentando provar para o outro que nós estamos certos. Quando você está certo, você está certo. Quando você está convicto daquilo que você escolheu, é como eu falei agora, você vai gerar frutos, você vai gerar Vai possibilidades. Você querer não vai, mais. você não vai precisar provar nada para ninguém, para mim, por mim, para mais ninguém. Para mim, por mim, para mais ninguém. Você é um ser livre, você tem livre-arbítrio para escolher a sua verdade, a sua realidade, e é aquilo, é o seu espaço. Só que a gente sempre pergunta, tem uma perguntinha, quando a gente fala ser a escolha batida do coração, é seguido de uma seguinte pergunta: como vai ser a minha vida daqui 5, 10, 20 anos? O quanto isso afeta o outro? Porque um ser infinito, ele não cria só para ele cria para o todo. Isso vai afetar a vida de alguém de alguma forma, né? Tipo, vou roubar um banco, vou sair por aí, tô escolhendo, vou ficar rica, vou lá, tá, e aí? O que isso, né? Então, é sobre esse espaço, né, de ter consciência, estar consciente, é esse espaço de saber o que vai criar mais para você e para o todo. Não é sobre o ego, porque quem cria a partir do ego, ele só está pensando nele mesmo, na escassez, na competição, né, na vaidade, no orgulho, é sobre isso vai criar mais. É como o Alan falou,
O fato de dele ter deixado, né, de não ser mais só engenheiro, mas ser terapeuta e ser professor, qual que é o propósito de vida? O propósito de vida é transformar vidas. O propósito de vida é trazer vida, né? Porque eu falo que, tipo, eu estava sobrevivendo. Por mais que eu tinha uma vida religiosa, onde eu sentia a presença do Espírito Santo todos os dias na minha vida, mas eu sinto que eu não vivia, eu sobrevivia. É onde, por quê? Porque tinha muito julgamento, muita expectativa, muito... Porque, como eu falei, né, a gente começa a ter um conhecimento. Vamos imaginar do arquétipo mãe. Imagina quando você fala mãe. Qual é a imagem que você tem de ser mãe? Mãe é carinho, mãe é proteção, mãe é aconchego, mãe é presença, mãe é aquela que você corre quando nada dá certo. Isso é ser mãe, entende? Não é isso, Alan, que você tem sobre ser mãe, sobre ter a sua mãe? O que sua mãe é para você? Minha Sim, mãe, exatamente. né? Quando você olha, minha mãe é meu porto seguro. A minha mãe quando tudo der errado na minha vida, eu tenho a minha mãe. E eu fui criada com os meus avós. A minha mãe foi mãe muito jovem. E eu tinha muito julgamento, muita barreira em relação à minha mãe, né? E eu lembro que antes de ser mãe, eu falava assim: quando eu tiver um filho e eu tiver dificuldade, eu tiver que ir para debaixo da ponte, meu filho vai comigo. Mas eu não deixo meu filho para trás. Hoje, como mãe, eu penso diferente. Eu penso em proteger meu filho, em dar o melhor para o meu filho. E dar o melhor para o meu filho, se for necessário, eu deixar ele com outra pessoa que vai poder suprir, proteger, amparar e direcionar, porque eu não estou cuidando nem da minha própria vida, eu fiz isso. Mas eu precisei passar por esse processo de amadurecimento, de estar do outro lado, né? De olhar o outro lado, porque eu só olhava o número 6, eu passei a olhar o número 9, que interessante, o número 9 é o número da energia da morte, como o Alan falou. Eu precisei mudar de lado para que aquele julgamento, aquela expectativa, aquela definição e conclusão de que eu tinha, de que ser mãe tinha que ser. Para então olhar e falar assim, não, ser mãe é muito além disso. Ser mãe é muitas vezes ter que abrir mão do seu filho para que ele possa ter vida. E aí são várias consciências que a gente pode olhar sobre esse aspecto da arquétipo mãe, né? Então, eu precisei olhar por esse espaço. E tem um versículo que fala assim, Mateus 7, do 1 ao 5, para que não julgueis para que não sejais julgado. Então, eu tinha uma visão assim, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que julgares, julgarão a vós. E o que significa isso? Quando eu julgo o outro, eu não estou falando dele, eu estou falando de mim mesmo. Porque eu só tenho a capacidade de reconhecer no outro aquilo que está dentro de mim. Aquilo que ressoa comigo em alguma parte. Aquilo que está em oculto, não dito, não revelado. Aquilo que eu luto para não ser. Então, quando eu julgo o outro, é porque de alguma forma eu sei o que é aquilo. Eu gosto muito de dar um exemplo da fruta-pão, né? Você já comeu uma fruta-pão, Alan? Não. Como que eu vou Não, saber o sabe o gosto, que é? né? Sabe o que é? Sabe o que é? Não, nunca comi. Nunca nem viu. Não. Então, como é que você vai falar da fruta-pão? O que você acha da fruta-pão? Não tem como você falar. Não tem uma referência. Não tem como falar, é uma delícia, é bom, é ruim, não sei o quê, é feio, é bonito. Não tem, você não sabe nem como é que é. Como é que você vai falar de uma coisa que você não sabe? Então, se você fala, se você julga, se você tem, é porque alguma coisa você criou sobre isso. Ou comprou de Exato. alguém que você ama muito, que impede você de ser funcional, de estar presente com as suas escolhas. E muitas vezes tem até aquele mecanismo de defesa da psicanálise, a projeção, né? Muitas vezes o julgamento que nem você falou, é totalmente sobre você, né? Você tá ali indignado com alguma coisa, né? E de repente aquilo é sobre você, é aquilo que existe dentro de você que você se envergonha, que você não quer pôr para fora. Aí quando você vê alguém expondo aquilo te machuca muito, porque é sobre você. E eu aprendi muito nesses últimos anos. Quando você me conheceu, você sabe, né, que eu estava num processo muito difícil no meu casamento, cheio de separação, cheio de julgamento, cheio de problema, justamente porque tinha
eu tinha esse não, eu tinha um monte de mecanismo de defesa, de inconsciência, né? Que eu projetava? Eu sempre projetei no meu marido os comportamentos da minha família, dos meus avós, da minha, né? De todas as coisas que eu não gostava que as outras pessoas faziam para mim quando ele tinha uma opinião, eu entrava em julgamento dele. Então, por exemplo, a linguagem de amor do meu marido é atos e serviços. E o meu é palavras de afirmação, né? Assim, como eu recebo amor é palavras de afirmação. E ele entregava amor com atos e serviços. Só que aí eu fui criada, né? Assim, tive um movimento onde eu me senti comprada na minha infância. Então, eu tenho muita dificuldade em receber presentes. Então, quando alguém me dá um presente, eu me sinto manipulada. Eu olho e falo assim, o que ela tá querendo? O que vai vir? Né? Então, assim, então eu tinha esse movimento. Então, você imagina você casado com uma pessoa onde você se sentia manipulada o tempo todo porque você não conhecia a linguagem de amor. Eu sou sanguínea. O meu marido é colérico. Então, você imagina a confusão que era, né? Eu sou aquela que não para de falar. Eu sou sanguínea com melancólica. Então, tipo, era puro trauma e drama e gritaria. E meu marido é fleumático colérico. O que dava nisso? Problema e confusão. Então, é muito importante que a gente passe pelo processo de conhecimento, que a gente estude, que a gente baixe as nossas barreiras. Porque para a gente conhecer o outro, para a gente poder estar na permissão do outro, eu preciso conhecer o outro. Meu pai fala muito para mim desde criança que para a gente conhecer uma pessoa, a gente tem que comer 1 quilo de sal com ela. E olha, para comer 1 quilo de sal leva tempo, hein? Leva tempo. Então, eu brinco que acho que quando eu me casei, eu levei acho que 2 ou 3 anos para comer 1 quilo de sal com meu marido na minha casa. Comprei sal, demorou quase isso para acabar. Porque a gente comia fora no trabalho, a gente pouco se via. Então, levou um tempo, leva bastante tempo para você conhecer alguém, para você baixar as barreiras e estar na permissão de receber do outro. Receber o bom, o mal, o feio, o justo, o injusto. Por isso que a primeira ferramenta de Axis é o mantra. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, que a gente possa baixar as nossas barreiras para os nossos julgamentos, para as nossas definições, conclusões. Que a gente possa perguntar o que mais é possível, o que mais tem disponível, qual é o presente que tem aqui, qual que é a consciência que ter aqui, né? Ou quando a gente olhar algo para algo de alguém, a gente não gostar daquilo, né? Aquilo não for expansivo para você, simplesmente só não faça. Só não faça. Dê permissão do outro ser quem ele é, só não pegue para você. Não leve para sua vida. Exatamente. Pessoal, é mais simples do que parece, né? Com a prática, vocês vão percebendo que a vida fica mais leve. Você fica menos angustiada, você fica mais... É a permissão. Simplesmente você vê as coisas acontecerem, né? Não é com você, né? E eu queria deixar algumas perguntas para vocês fazerem aqui que podem ajudar, né? Não só na questão do julgamento, mas no entendimento da vida de vocês, né? Uma das perguntas muito utilizadas no Axis é: qual a vida que eu gostaria de estar vivendo, né? Como eu gostaria que fosse a minha vida? Eu começo a colocar esse tipo de pergunta para você, né? Para você perceber a expansão. Até para você olhar e começar a direcionar outras e outras perguntas que vão poder criar mais para a sua vida, né? Quais são as vivências expansivas que vão criar aquilo que você deseja para a sua vida, né? Então, é entrar nessa permissão e se permitir, né, Andressa? Eu acho que a conversa é essa, é se permitir mesmo que aquilo que você não estava acostumado, né? Que estar acostumado com algo não quer dizer que aquilo era bom para você, né? Tem pessoas que estão acostumadas com cada coisa, né? Com cada situação, com cada dor. E eu entendo uma coisa, pessoal. Isso me veio aqui durante a live em outro momento, agora eu lembrei, né? Nós sempre temos escolha. Não existe situação que você fala assim: eu não tenho escolha. Eu não
tenho escolha, né? A gente coloca na questão de ser vítima, né, Andressa? De se colocar como vítima, sempre tem a escolha, né? Então, às vezes você fala assim, ah, mas eu não tenho escolha, eu estou num relacionamento assim, assado, eu não tenho escolha. Sim, de certa forma você escolhe estar ali, né? E se você escolhe estar ali e de repente não está legal, escolha criar algo diferente para que aconteça algo diferente, né? Escolha se permitir se transformar. Escolha criar um novo relacionamento todos os dias, né, Andressa? Você fala muito disso, né? Como que é a Tá. pergunta que você faz sempre se permitir criar esse que você Escolhas tenho agora, que escolhas eu tenho agora que nunca tive antes, que se eu escolhesse mudaria a minha realidade imediatamente. isso. Que escolhas eu tenho agora que se eu não tivesse antes, mudaria minha realidade completamente. Isso você pode fazer para tudo, pessoal. Porque às vezes você fala assim, olha, eu não tenho escolha de mudar de trabalho, né? Eu não tenho escolha de mudar. Isso é muito comum, por exemplo, vamos pensar, uma pessoa que passou no concurso público e é infeliz nesse trabalho, né? O quanto que é difícil deixar. Então, muitas vezes, você não precisa deixar. Você pode criar algo novo todos os dias. O que eu posso fazer aqui hoje para que o meu trabalho seja mais grandioso e divertido, né? Como eu posso me relacionar de uma forma diferente com essas pessoas que trabalham comigo, né? Eu gosto de brincar também. Muitas pessoas falam, poxa, mas todo mundo é chato no meu trabalho, né? Mas será que não é você o chato? Será que não é você a chata? E você está apontando para os outros aquilo que se você... É porque a gente gosta de olhar muito dessa forma. Mas quando você dá, espalha amor, espalha entendimento por aí, você recebe isso de volta. Será que você não está só reagindo àquele ambiente, né, que você convive, né, tanto na sua casa quanto no trabalho? Será que não é só uma reação? E se eu começar a criar algo novo? E se eu decidir a partir de hoje ser mais gentil com todos? Será que não muda? Poxa, mas o pessoal não é. Será que com o tempo, eu fazendo isso, eu não vou começar a colher esses frutos? Né? Então, sempre existe a, a opção, né? Sempre existe a chance de mudar, né? E até a opção de ficar naquilo mesmo. Sempre existe a escolha, né, Andressa? A escolha sempre está com a gente. Eu acho que a maior parte dos, como você está falando, de problemas, de relacionamentos, qualquer tipo de relacionamento, amizade, relacionamento amoroso, relacionamento familiar, relacionamento no ambiente de trabalho, é a falta de comunicação. É a comunicação. Então eu vejo que as pessoas elas estão extremamente insatisfeitas, murmuronas, só que elas não sabem como elas gostariam que fosse. Elas só sabem reclamar do que é. Mas elas nem sabem como você gostaria que fosse, né? Tipo, tá, e se aqui se todo mundo fosse legal, como seria esse ambiente de trabalho? Seria o quê? Um circo? Interessante ponto de vista. Mas tudo bem, como pode ser mais leve? Como pode ser mais leve? Porque, tipo, existe a diferença entre de serem chatos e ser leve, né? Leve é um ambiente, todo mundo é sério, centrado, mas é um lugar gostoso, né? Cada um na sua, enfim. Porque eu falo, Alan, que o relacionamento era muito assim, como eu falei do meu casamento, né? Eu reclamava muito do Eduardo, que tipo, ai, você precisa mudar, você precisa mudar, você precisa mudar. E aí ele falava assim, mas eu sempre fui assim. Você tá comigo há 15 anos, eu sempre fui assim, por que que eu tenho que mudar agora? E aí ele tinha a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e você assim. Porque dentro da concepção dele, da educação dele, do estilo de vida dele, ele estava seguindo o que ele foi criado para ser. Ele estava seguindo o padrão de vida, de educação que ele teve. Só que aí eu comecei a posicionar o que eu sentia quando ele fazia determinados movimentos. Então comecei a falar para ele, olha, não é que você está errado, mas é que quando você age dessa forma, eu me sinto assim. E eu me sentir assim me afasta de você.
e aquilo que você faz, e aquilo outro ativa gatilhos em mim que me fazem eu me sentir assim, assim assado, né? E quando eu comecei a trazer isso à tona, foi um choque para ele também, porque o meu marido ele foi ensinado para ser homem, provedor, é militar, então tipo, tiro porrada e bomba, entendeu? E então assim, era muito difícil lidar com o jeito dele. E às vezes eu me sentia acuada, me sentia abusada, enfim. E quando eu comecei a conversar e falar como eu me sentia, ele foi se ajustando. Mas ele escolheu o nosso relacionamento, né? Ele escolheu o nosso casamento e ele escolheu me fazer feliz, ele escolheu caminhar comigo. Então ele precisou mudar de ponto de vista para fazer dar certo. Assim como eu também, em muitos momentos, tenho que mudar de ponto de vista para fazer dar certo. Então, quando a gente fala de infinitas possibilidades, ó, essa não está funcionando, vamos ter que mudar. Muda. Qual é a outra possibilidade que tem? Então, a escolha cria infinita possibilidade. Eu tenho uma escolha. E essa escolha tem infinitas. Outras. Se essa não funcionou, tem outra e outra. E como a gente fala da questão profissional. Como você falou, que mudou de profissão. Em relação à questão profissional, a gente precisa estar convicto de qual que é aquilo que você quer gerar nessa realidade. O que eu quero gerar nessa realidade? Eu quero transformar vidas. Quais são as ferramentas geradoras de transformação de vidas nessa realidade que estão disponíveis para mim, que eu posso ganhar dinheiro fazendo isso? Suprir as minhas necessidades nessa realidade fazendo isso. Então, quando eu olho para isso, eu falo assim, o que você faz tão bem que você faria até de graça? O que você faz tão bem que você faria até de graça? Então, como eu posso sobrecriar isso e ganhar dinheiro fazendo isso que eu faço? Porque é sobre esse espaço. Por exemplo, no trabalho. O trabalho, gente, ele tem que ter um motivo forte que te leva a uma ação. Então, qual é o motivo que te faz acordar todos os dias e ir para o seu trabalho? É o propósito. Qual é o propósito? O meu propósito é proporcionar uma qualidade de vida para minha família. Nutrição, possibilidade, né? Então, quando você vai para o seu trabalho focado no seu propósito, nada no meio do caminho te tira do foco. Nada tira seu foco. Se você está perdendo o seu foco, é porque você não está tendo um bom motivo. A gente precisa olhar, mudar o nosso olhar. A primeira coisa que a gente precisa ter na nossa vida, propósito. E propósito de vida não é aquela coisa, ai, nossa, meu propósito é esse. Seu propósito é aquilo que move o seu coração, aquilo que te faz ter uma ação e que ela é inegociável, aquilo que você vai fazer independente do que aconteça. Isso é um comprometimento. A segunda é uma visão. Da onde você quer chegar? A visão de onde você quer chegar daqui 20, 30 anos, o que você quer alcançar. Porque quando você tem uma visão de onde você quer alcançar, nada te para. Nada te paralisa. Se você perder tudo, você recomeça, porque as suas criações não são maiores que você. Você é o poder e a potência que criou e manifestou as coisas nessa realidade. Se perdeu, começa de novo, Alan, né, Alan? Você passou por uma situação dessa, de casamento, de perder tudo, e tá sobrecriando, tá criando maior, mais grandioso do que ele começou. Só que se ele parasse congelado naquele espaço, ele não estaria vivendo as possibilidades que ele está vivendo hoje. Então, nenhuma criação é maior do que nós mesmos. Nós podemos sempre recomeçar independente das circunstâncias. É estar no mundo e não ser do mundo. É não fazer algo mais significativo do que você mesmo. E às vezes a gente faz coisas externas mais significativas do que nós mesmos. Então, propósito, missão, visão e valores. Então, o meu propósito de vida é transformar vidas, dar uma melhor qualidade de vida para minha pessoa, para minha família, né? Enfim, para mim mesmo. A missão é aquilo que se requer. O que se requer para que eu alcance isso? O que se requer? Quais são as ferramentas? O que eu preciso aprender? O que eu preciso gerar? Quais são as coisas que eu vou colocar na minha vida que vai atualizar isso? Qual é o trabalho? Qual é a formação? Qual é a habilidade que eu vou desenvolver para criar isso na minha vida? E valores é aquilo que é inegociável. Seus valores, eles são inegociáveis. Aconteça o que acontecer, ele não muda. Então, você precisa ter isso muito
bem determinado para que você não se corrompa, né? Não perca o seu valor, aquilo que é verdadeiro para você. A verdade para você. Porque quando você tem a sua verdade, o seu valor, o ponto de vista do outro não vai te afetar. Porque você vai entender aquilo que é para você. Então é isso. E visão é o foco. Manter o foco sempre focado naquilo que você quer. E não se distrair mais com as mentiras, com as invenções, com os julgamentos. Porque quando você não compra nenhuma dessas coisas, você pode mudar qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa pode ser mudada, ser transformada. E é isso. Gratidão por mais esse dia. Gratidão pelas consciências, Alan, por esse momento. Meninas, por participarem, por estarem aqui com a gente. Eu também agradeço, Andressa, pela participação de todos aqui. E faltou só uma definição que a gente não colocou de julgamento. Eu queria só deixar para eles pensar que julgamento é uma forma de controlar as pessoas, tá? Então, sempre que você está julgando, você está querendo controlar o outro. Sempre que alguém está te julgando, estão tentando te controlar. Então, pensa nisso. Quem somos nós para controlar outra pessoa? Nós gostamos de ser controlados? Eu não gosto. Você gosta, Andressa? Andressa, eu sei que não gosta, não. Então, pessoal, ninguém tem que estar no controle sobre isso, né? Então, se permitam, né? Façam as perguntas, tá? Se vocês tiverem mais sugestões para nossas próximas lives, ontem a gente estava, né, pensando nas próximas, assim, mas é legal o pessoal também contribuir. Então, a live vai ficar gravada, né, Andressa? Ela vai ficar no nosso feed. Coloquem lá suas sugestões também para as próximas, que nós podemos pensar e bolar algo para vocês também, tá bom? Queria agradecer mais uma vez sua presença, Andressa, né? Foi muito satisfatório aqui, nosso bate-papo, como sempre, tá? E agradecer a todos que estão presentes conosco, tá bom? Um grande abraço a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.